Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com uma Acorda Vascaínas. Eu sempre, quase sempre, sentado aqui no meu sofá, tomando meu café para bater um papo com você. Estamos aqui em nome da NIT Quantic, não se esqueça, consuma os produtos da NIT Quantic, produtos naturais que fazem muito bem a você, a flora intestinal, ao coração, a toda a área de imunidade, de autoimunidade. Você deve experimentar os produtos da NIT Quantic, que são muito bons. Tem o site, tem a loja em Niterói, você vai lá e faça o seu consumo. A NIT Quantic é muito boa, é realmente uma ótima loja. E chegou o diretor executivo, Admar Lopes. O que a gente pode esperar do Admar, né? Aliás, o Vasco tem criado expectativas em cima de verdadeiros super-heróis. Foi assim com o Fernando Diniz e agora é assim com o Admar Lopes, que me parece um profissional muito bem conceituado, um profissional muito bem falado, apesar de algumas informações controversas que estão circulando, principalmente na Europa, da relação dele com o ex-dono do Bordeaux, mas eu acho que a gente tem que parar de pensar nisso e a gente tem que pensar em resultado. A gente tem que pensar que ele possa trazer para a gente bons jogadores, bons contratos, renovações, permanências, saídas. Vai ter muito trabalho o Admar, vai ter realmente muito trabalho. Mas acho que o trabalho passa por uma linha de raciocínio que envolve reformulação de alguns jogadores do elenco que não deveriam mais continuar no Vasco, até por questão anímica ali dentro, acabam contaminando, porque não jogam, porque não são utilizados, e acho que o Vasco precisa realmente desanuviar a folha. O problema é saber quem quer, porque a gente diz aqui, manda embora o Jean Davi, manda embora o Sforza, tá bom, mas quem quer? Aí entra o bom executivo, que o Vasco não teve com Marcelo Santana, que não fez realmente um bom trabalho. Então, nesse caso, seria uma alternativa de, pelo menos, enxugar o elenco, de fazer grana, fazer dinheiro, mas esse é um trabalho que não é fácil, porque se o Vasco não quer, quem há de querer? O Toluca do México, por exemplo, que levou o Pedro Raul, poderia levar também de volta o Jean Davi de onde ele saiu. Mas é claro que isso é brincadeira, o futebol não é assim. Mas um bom executivo pode buscar bons mercados. Mercados onde, fundamentalmente, o Vasco não esteja queimado, porque o Vasco tem tido muitos problemas com clubes, de grana, de pagamento. Mas no México, por exemplo, é um bom mercado. A Colômbia é um bom mercado, onde o Admar Lopes tem boas relações, levou o Rames Rodrigues, levou o Falcão Garcia à época para o Mônaco, pode trazer algum bom jogador também do futebol colombiano, quem sabe equatoriano. O Equador está muito bem nas eliminatórias. Enfim, essa é uma expectativa em relação a contratações, em relação a dispensas, mas eu queria falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é a questão da renovação de dois jogadores que eu acho que precisam ficar no Vasco. Necessitam por conta da importância que eles vão ter nesse segundo semestre. A gente está vendo aí a disputa do Campeonato Mundial de Clubes, e é claro, como eu já falei aqui algumas vezes, e não me furto de dizer isso, é uma frustração, é realmente triste a gente, do tamanho que o Vasco tem, estando com os três rivais diretos do Rio de Janeiro numa competição em que o Vasco não está. Isso frustra, isso machuca, isso deixa a gente triste de ver o Botafogo estreando no domingo, de ver o Flamengo ontem, o Fluminense estreia hoje, e a gente aqui, correndo atrás de reforços, buscando ajustar os nossos problemas, como sempre, problemas, que é a palavra mais repetida dentro do Vasco nesses últimos milhões de anos, mas é duro, é triste, mas a gente precisa tocar a vida. A gente precisa correr atrás e tentar, quem sabe daqui a 4 anos, estar lá, no lugar deles, disputar uma competição como essa. E acho que a gente precisa traçar objetivos. E acho que para traçar objetivos você precisa fundamentalmente ter um time competitivo, uma equipe que conheça o que é o Vasco, que entenda o que é o Vasco, que entenda da história no Vasco. E eu acho que alguns jogadores do atual elenco passam por isso. Verratti é um deles, e Felipe Coutinho e Léo Jardim também. Felipe Coutinho é um jogador criado dentro do Vasco, um jogador que conhece a história do Vasco, que melhorou muito, cresceu muito nesse ano de 2025, acho que vai ajudar demais, e o Vasco realmente deve fazer a renovação.
deve fazer esse esforço. Da mesma forma como o Léo Jardim, que é um goleiro que passa por um momento difícil em relação à questão da renovação do seu contrato, mas ontem eu trouxe uma notícia de que a coisa melhorou, de que a situação andou, e esse já é um dedo do Admar Lopes, que é um profissional que trabalhou com ele no Boa Vista e no Lille. Então, portanto, o Léo Jardim ficando é uma espinha dorsal que a gente tem. Acho que o Vasco precisaria ainda contratar um zagueiro, mas se contratar um volante, contratar um bom atacante de lado de campo, a gente já monta um elenco legal com 14, 15, 16 jogadores possíveis, esperando aí a volta do David, esperando a volta do Estrela, esperando as melhorias de Paulinho, Jair e Adson. Acho que a gente tem um elenco considerável se o Fernando Diniz conseguir potencializar. Acho que hoje o elenco está muito desequilibrado, mas o Edmar chega para dar essa segurada, para dar essa melhorada, para dar essa desanuviada ali dentro. Tentar administrar com um pulso mais firme do que era administrado antes, com uma possibilidade de enxugamento e reforço ao mesmo tempo. Vai receber o Leandrinho, que eu acho que, dependendo da proposta, pode ser vendido, mas seria um jogador muito interessante, até para jogar numa segunda linha. Define a situação do Ryan, que é uma situação também que a gente tem que pensar, porque o Ryan é um jogador importante, um jogador que está vivendo uma grande fase. Enfim, estou trazendo esse monte de detalhe aqui para mostrar que o Admar Lopes vai precisar tirar coelhos da cartola para gerir bem esse departamento de futebol. Nós temos um bom treinador que já vai ajudar muito, que vai dar uma condição boa de trabalho a ele, porque é um respaldo, um treinador forte, é um respaldo que dá, um treinador de personalidade, um treinador que sabe o que quer, um treinador que com um mês de trabalho já botou o dedo, e a gente espera que ele também possa, o Admar possa também botar o seu dedo, botar a sua expertise, botar os seus contatos à prova, porque o Vasco e o torcedor do Vasco estão muito aflitos. A gente está muito necessitado de alguma notícia boa, de algumas notícias positivas, exatamente por isso, por essa aversão a ver os clubes rivais nossos jogando uma competição que o Vasco não está. É duro, é difícil, mas que a gente possa ter bons rumos aí com a presença de um novo diretor executivo, com a presença de um treinador que me parece a cada dia mais familiarizado e mais inteirado das coisas que o Vasco pode fazer. Enfim, acho que é um caminho de esperança que a gente tem. A gente precisa ter esse caminho, a gente precisa acreditar de alguma forma, mais uma vez. A gente está sempre se reinventando, a gente está sempre acreditando, a gente está sempre vendo a alegria dos outros, o Flamengo em 2019, o Botafogo em 2024, o Fluminense em 2023, são os rivais do Rio de Janeiro conquistando, evoluindo, e a gente parado no tempo. Talvez a gente precise realmente de um choque de ordem, de profissionais que botem o pau na mesa, que utilizem os recursos que o Vasco tem e consigam formar um time que precisa ser competitivo, jogar como jogou contra o São Paulo e ter peças de reposição. Renovações de contrato de Léo Jardim e Coutinho passam por essa importância. Contratações de pelo menos 4, 5 jogadores também. Enxugamento do elenco, tirando jogadores emburrados, jogadores que não querem ficar, também. Reintegração de jovens, jogadores como Lucas Eduardo, que também está voltando, jogadores que precisam ser aproveitados de alguma forma, porque a base do Vasco é muito forte, está sempre brigando, está sempre ganhando, está sempre chegando em todas as competições, e a gente não pode abrir mão desse DNA. Boa sorte ao Admar Lopes, que ele possa fazer um bom trabalho, ansioso aí por sua entrevista coletiva, para a gente entender qual é o pensamento do novo diretor executivo do Vasco. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu estou logo mais no canal Atenção Vascaínos com o Avenews. Tchau.